Sejam todos muito bem-vindos ao Contraturno Digital. Eu sou a professora Márcia Maciel de Ciências e vamos ver o que vai ter na nossa aula. Na aula 81 de Ciências, nós temos o título É feito de quê? E o objeto de conhecimento, propriedades físicas dos materiais, diferença entre matéria, objeto e material. Vamos observar as propriedades da matéria. Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. E as suas propriedades elas vão ser diversas e vão diferenciar uma matéria da outra. Aqui a gente pode observar uma garrafa que está cheia de água e a outra está aparentemente vazia. Mas ela não está vazia, ela está contida ali com ar atmosférico, tá? Se eu retirasse todo o ar de dentro dessa garrafa, ela ficaria disforme, tá? Então, a matéria que está ocupando a garrafa aparentemente vazia é o ar, tá? Ou seja, a matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Vamos observar as propriedades gerais da matéria. As propriedades gerais da matéria são as características que se aplicam a qualquer matéria, independentemente da sua constituição. E a gente observa algumas aqui, olha, massa, volume, inércia, impenetrabilidade, divisibilidade. Nós temos ainda a compressibilidade, elasticidade, indestrutibilidade, extensão e a descontinuidade. Então, todas essas são propriedades gerais da matéria e a gente vai ver a seguir. Aqui a gente vai observar a massa versus o volume. Massa e volume são grandezas distintas que se relacionam pela densidade dos corpos. O volume de um corpo ele é o espaço que ele ocupa, e aí nesse espaço pode haver mais ou menos massa de acordo com a sua densidade. Então a gente pode observar aqui a borracha e o metal. Então o volume de um corpo vai ser ali, dependendo da sua agitação térmica, que vai ser a agitação das suas moléculas. Então vai ter uma distância média entre as moléculas que o compõem. Então essas distâncias também podem ser utilizadas para variar de acordo com a pressão que está sendo exercida sobre os corpos. Outra propriedade geral da matéria que a gente vai observar é a inércia. Inércia é a capacidade de um corpo permanecer em estado de repouso ou em estado de agitação. Então a gente pode observar aqui o rapaz que está andando de bicicleta, ele está em movimento, e aí na segunda imagem ele tropeça, ele bate em alguma coisa. E aí isso vai alterar o seu estado de inércia. Então o que vai acontecer é que a bicicleta vai parar e o rapaz que estava em cima da bicicleta vai ser lançado à frente dela, porque o corpo dele estava em movimento. Então foi aplicada ali uma força e alterou ali o seu estado de inércia que estava em movimento e agora vai ficar em repouso. Outra propriedade que a gente vai observar também é a impenetrabilidade. Aqui a gente tem um copo de água como exemplo e uma pedra, e aí quando a gente coloca essa pedra dentro do copo de água, o que vai acontecer é que a pedra tem o seu volume e vai ocupar o seu espaço dentro do copo de água, o nível de água vai subir, podendo até transbordar, e aí não ocorreu a penetração da matéria, A água não penetrou a pedra e nem a pedra penetrou na água, eles não se misturaram. Outra propriedade que a gente vai observar é a divisibilidade. Então a matéria ela sempre vai ser dividida sem alterar a sua composição química. A gente tem aqui como exemplo o pão, a gente pode dividir ele em menores pedaços e ele vai continuar sendo pão. Então, ela tem essa capacidade de ser dividida sem alterar a sua composição química. A próxima propriedade geral da matéria vai ser a compressibilidade. Então, a gente pode observar uma seringa, a gente está tapando ali o êmbolo com o dedo, e está aplicando uma força, e aí o que vai acontecer? Eu posso comprimir o ar que está dentro dessa seringa, mas quando eu parar de aplicar essa força, o que vai acontecer é que a seringa volta ali ao seu volume original. Então, eu posso fazer isso com a matéria, eu posso comprimir, aplicar uma força sobre ela e comprimi-la, mas depois que eu não aplicar mais essa força, ela retorna ao seu tamanho original. Uma outra propriedade também vai ser a elasticidade. Também, quando eu aplicar uma força sobre a matéria, no caso aqui a gente tem um elástico, a gente deforma, muda ali a sua forma,
aplicando essa força, estica, né? E aí depois que essa força não for mais aplicada, ela retorna também para o seu tamanho original, tá? Então essa é a elasticidade. E a próxima vai ser a indestrutibilidade. Então a gente está observando aqui que a matéria ela pode ser transformada, né? Nunca ela vai poder ser destruída, apenas transformada. Aqui eu tenho um papel e aí eu coloco fogo no papel e aí o papel ele se transforma de papel para cinzas, né? Então ele não sumiu, ele se modificou. Então a matéria ela é indestrutível. Vamos observar aqui a extensão da matéria. A extensão, ou volume, representa a propriedade que a matéria possui de ocupar o lugar no espaço. Então, a gente observa aí os balões, né, que eles estão ali contidos com o ar atmosférico, né, então o ar está ocupando o interior dos balões. E aqui no líquido, na água, a gente também tem essa matéria ocupando o lugar no espaço, né? Lembrando que os líquidos eles vão ficar conforme o recipiente que o compõe. A outra que a gente vai observar é a descontinuidade. Então, toda a matéria ela vai ser descontínua, por mais compacta que ela pareça. Existem espaços entre uma molécula e outra que a compõem, né? E esses espaços eles podem ser maiores ou menores. Lembrando que a gente não consegue visualizá-los a olho nu, tá? Mas aí, nessa descontinuidade, isso vai tornar a matéria mais ou menos dura, dependendo da sua composição química. Vamos observar as propriedades físicas da matéria. As propriedades físicas elas não dependem das transformações, ou seja, elas vão ser inerentes à matéria e cada matéria vai ter a sua propriedade física específica, né? A gente tem aí o ponto de fusão, o ponto de ebulição, né? O ponto de fusão vai ser a temperatura em que a substância muda do estado sólido para o estado líquido, né? E como exemplo a gente tem aí o gelo, né? O gelo ele nada mais é do que a água em estado sólido, e aí quando ele chega a uma determinada temperatura que vai ser o seu ponto de fusão, ele vai começar a derreter, ou seja, ele vai passar do estado sólido para o estado líquido, tá? E no ponto de ebulição vai ser a temperatura em que a substância muda do estado líquido para o gasoso, né? A gente pode observar aí uma água fervendo, né? E aí o que vai acontecer? Quando a água ela está fervendo, né, ela vai se aquecendo e aí essa água que está em estado líquido, quando chegar em um determinado ponto de ebulição, ela vai se transformar em estado gasoso, vai virar vapor de água, tá? Outra propriedade física vai ser a densidade, que é a quantidade de matéria em determinado volume, né? Então, a gente tem aí a água e o óleo dentro de um copo, e a gente pode observar que a água ela vai estar ali compondo o interior do copo e o óleo está na parte superior. Então, isso acontece porque a densidade da água vai ser superior à densidade do óleo, por isso que ela está ocupando o fundo do copo. Outra propriedade física que a gente vai observar é a solubilidade, que é a capacidade de uma substância se dissolver ou não em um determinado líquido. E a gente observa aqui um copo de água, que vai ser o solvente, e aí quando a gente aplica ali o soluto, que é um corante em pó, a gente viu que se transformaram, né, se misturaram, e aí eu tenho a capacidade de solubilidade da água, mas vão ter substâncias que não vão ser solúveis umas nas outras. Outra propriedade física vai ser a condutividade elétrica, que se refere ao caráter elétrico dos materiais. E a gente pode classificá-los em condutores, semicondutores e isolantes. Temos ainda a maleabilidade, que permite a moldagem de um material em finas lâminas, tá? Lembrando que isso não vai alterar a sua composição química, ele apenas vai ser modificado quanto à sua forma. Outra propriedade física vai ser o magnetismo, que é a propriedade de atração e repulsão de determinados metais e ímãs. Outro, ductibilidade, capacidade do material suportar a deformação sem se romper, e aí, independente da força que vai ser aplicada sobre ele, ele não vai se romper. Temos também a dureza, que vai ser a resistência de um material a deformações pela aplicação de uma força. E a viscosidade, que é a resistência de um fluido ao escoamento. Então, os líquidos eles têm essa resistência, que é a viscosidade, e aí vai depender de cada líquido ter o seu nível de viscosidade, ok? Então, essas foram as propriedades físicas da matéria. E assim finalizamos o nosso contraturno digital sobre a diferença entre matéria, objeto e material. E vamos agora para o nosso aplicando.
Vamos à questão retirada do site Toda a Matéria. Um pedaço de isopor, quando colocado na água, fica na superfície. Mas se jogarmos um pedaço de ferro, ele descerá até o fundo. A que propriedade se deve esse fenômeno? Letra A, impenetrabilidade, B, densidade, C, descontinuidade ou D, maleabilidade. Então, a resposta correta para essa questão é a letra B, densidade. Então, isso acontece por quê? A densidade, ela vai ser uma propriedade física que vai expressar a quantidade de matéria contida em determinado volume. Então, no enunciado foram apresentados 3 materiais, o isopor, a água e o ferro. E aí, cada um desses materiais vai ter a sua densidade específica, né? Então, quando a gente coloca eles no mesmo recipiente, a gente pode observar as densidades deles, né? Então, a gente tem aí expressando em valores de densidade aproximados para essas substâncias que foram citadas. Nós temos aí a densidade da água, né, que é 1 grama por centímetro cúbico, a densidade do isopor, que é 0,035 gramas por centímetro cúbico, a densidade do ferro, que é 7,87 gramas por centímetro cúbico. E aí, comparando a densidade desses dois materiais com a densidade da água, a gente percebe que o isopor possui a densidade menor e que o ferro possui a densidade bem maior dos 3. Né? Então, a gente poderia fazer isso mesmo sem fazer esse experimento científico, né? Só de observar aí os cálculos da densidade de cada um, a gente já poderia prever como é que eles iam se comportar, né? Eu não precisava pegar água, colocar isopor, colocar o ferro, só por conta da densidade que a gente já conhece desses materiais, tá? Lembrando que os materiais vão ter suas densidades, suas propriedades físicas e propriedades gerais específicas, né? Então, a gente vai diferenciar esses materiais aí de acordo com a densidade e de outros jeitos também, de acordo com as suas propriedades, né? Então, a gente compara aí a densidade desses materiais com a água, mas a gente poderia fazer com outros elementos também, né? Então, a gente tem aí associando ao fato de que um objeto flutua e o outro afunda de acordo com as suas densidades, né? Então, o isopor ele vai flutuar porque a densidade vai ser bem menor do que a densidade da água, já o ferro vai afundar porque a sua densidade é maior do que a da água e do que a do isopor, né? Então, como eu falei para vocês, a gente poderia fazer esse experimento sem mesmo colocar a mão na massa, né? Porque só conhecendo a densidade específica de cada material, eu já poderia prever o que ia boiar e o que ia afundar, né? Então, a gente observou aí nessa questão a questão da densidade, que vai ser ali a composição da matéria de cada substância específica, de cada material, e aí isso vai diferenciá-los uns dos outros, ok? Agora a gente vai para as nossas considerações finais. Nós observamos na nossa aula de hoje as propriedades da matéria. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. E aí cada matéria vai ter suas propriedades específicas que vão diferenciá-las umas das outras. Isso é muito importante para o estudo da química porque a gente consegue prever ainda o comportamento desses materiais ali na interação com o ambiente ou com outras substâncias, tá? E a gente pode dividir as propriedades da matéria em propriedades gerais da matéria, que a gente vai ter aí várias propriedades, né? Inércia, divisibilidade, indestrutibilidade, compressibilidade. Então, todas essas propriedades gerais da matéria vão ser inerentes a cada material, né? Então, a gente viu que a inércia vai ser aquela capacidade do corpo permanecer em estado de repouso, em estado de movimento, dependendo da força que vai ser aplicada sobre ele. A compressibilidade vai ser aquela matéria ali que pode ser comprimida, né? Aplicando uma força sobre ela, depois ela retorna para o seu tamanho original. Isso também faz parte da sua elasticidade e muitas outras propriedades gerais que a gente observou. A gente viu também que as propriedades gerais da matéria vão ter as propriedades físicas da matéria, né? Então, essas propriedades físicas, elas vão ser inerentes àquela matéria. Então, a gente pode analisar essas propriedades físicas só observando e medindo alguns pontos, né? Porque a gente não vai fazer uma transformação, porque quando há transformação da matéria, já vai ser ali uma transformação química, né? Então, nas propriedades físicas da matéria, a gente observou que tem ali o ponto de ebulição, o ponto de fusão, né, a densidade. Então, tudo isso vai ser propriedades físicas da matéria, né? Então, a gente pode medir, observar e a gente não vai alterar o estado da matéria só de observar as suas propriedades físicas.
Então, essa foi a nossa aula do Contraturno Digital. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e siga @Contraturno Digital. Até a próxima!